LaboraGov, é o Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas da SGP, que fica no Ministério da Economia e é o órgão central de gestão de pessoas no Poder Executivo Federal. Eu vou começar agradecendo o convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. A gente tem algumas pessoas aqui que eu já conheço, outras que eu vou conhecer ao longo dessa oficina. Assim, é engraçado, né? Porque eu vou apresentar sobre storytelling ou contação de histórias, e aí parece que quem apresenta, quem sabe sobre isso, quem sabe sobre esse assunto, não fica nervoso, né? Ao apresentar, mas eu estou um pouquinho nervosa, sim. Vocês são um público diferente do que a gente está acostumado no Labora, né? Porque a gente está no Executivo Federal. Mas isso também, ao mesmo tempo que é um desafio, para mim, é uma grande oportunidade, né? Eu acho que desafio e oportunidade é quase que a mesma coisa, né? São quase coisas similares. Então, muito obrigada pelo convite. Pessoal, então vou começar essa oficina falando rapidamente sobre uma história, né? Para a gente começar contando histórias, né? Bom, em 2019, gente, para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui, quem sou eu e por que a gente está falando de storytelling. Em 2019, eu tinha acabado de chegar no Ministério da Economia, cedida do Ministério da Saúde. Eu sou servidora do Ministério da Saúde. E eu fui selecionada num processo seletivo, principalmente por conta das minhas competências em inovação e porque a SGP estava num movimento muito parecido com o que vocês estão agora, de trazer a inovação para a rotina de trabalho da SGP. Porém, quando eu cheguei lá e sentei na cadeira, eu identifiquei que era muito difícil trazer isso, né? Foi um grande desafio. Por quê? As pendências não deixavam a gente olhar para as tendências, né? A nossa rotina de trabalho, acho que o Peter Drucker tem uma frase parecida com isso, se alguém puder me ajudar aí na frase literal, mas é algo como o planejamento é comido no café da manhã todos os dias na empresa, né? A gente não consegue olhar para frente quando a gente está engolido pelas pendências. Então, depois de um tempo lá, eu falei, cara, eu acho que eu sei o que está faltando para a gente começar a ter um foco em inovação aqui. Para a gente realmente começar a adequar o discurso com a prática. Porque o discurso está bonito, né? Vamos inovar, a gente precisa focar nisso. Mas chega na prática, a hora que a gente senta na frente do computador, parece que esse discurso acaba, porque a gente fica ali preso nos processos, presos no e-mail, presos nas reuniões, né? E aí eu falei, eu acho que está faltando um espaço, uma ambiência. Acho que está faltando um laboratório, que é um espaço que é seguro para errar, seguro para as pessoas colocarem as suas ideias, seguro para as pessoas inovarem. Então, por isso, não uma coordenação, uma direção, um laboratório mesmo, de experimentar, né? E aí eu fui empolgadaça, assim, uau, eu acho que essa ideia é fantástica, e apresentei, na época, para a diretora, que tinha, inclusive, me selecionado, né? E levei um não de cara. E, assim, hoje eu sei que aquele não, ele foi principalmente porque eu não fui efetiva na minha apresentação da minha ideia. Hoje eu tenho consciência disso. Eu apresentei poucos dados, eu só falei do lado positivo e das maravilhas que seria ter um laboratório de inovação. Ficou confuso, eu quis dar uma de espertona e usei um monte de jargão de inovação que pouca gente conhece. Era mindset para lá, sense making para cá, economia comportamental, design thinking, gamificação, um monte de palavras bonitas, mas que não fazia sentido para ela. E eu saí de lá, quebrei a cara, né? E foi excelente para mim ter quebrado a cara, né? Foi aí, a partir disso, eu comecei a estudar melhor, conversei com um monte de gente sobre o assunto, e aí eu comecei a entender o problema real das pessoas, né? Não da organização, das pessoas, porque as organizações são feitas de pessoas. E eu comecei a entender o problema das pessoas e desenvolver uma solução que fosse focada no problema das pessoas, né? Bom, aí a gente realizou uma oficina colaborativa no dia 8 de janeiro desse ano. Então, a gente realizou uma oficina que eu achei que fosse ser um blefe. 8 de janeiro, eu falei, quem é que vai para uma oficina 8 de janeiro para falar sobre um laboratório de inovação que ninguém sabe o que é direito? E a gente teve que mudar 3 vezes de lugar dessa oficina, porque lotou todas as vezes e a gente tinha que mudar de lugar, porque lotava. A gente ainda estava no presencial, né?
Aí sim, depois dessa oficina que a gente criou o nome do laboratório, criou o propósito, identificou quais os problemas que a gente tinha que resolver, e tinha 60 servidores de 20 ou 30 órgãos diferentes, agora me fugiu a cabeça, mas tinha gente de tudo, eu acho que a Adriana estava lá, que está aqui com a gente, e no início, assim, eu estava assim, meio cabreira de apresentar novamente essa ideia, né? Mas com essa oficina, eu tinha ali os principais stakeholders, né, desse projeto, que eram os próprios usuários, né, os servidores, já que o Laboratório de Inovação LaboraGov, a gente tem o foco no usuário servidor. E aí eu decidi apresentar novamente essa proposta e construir uma história, e não simplesmente um PPT para apresentar essa ideia. Bom, no início, eu estava um pouco nervosa quando eu fui apresentar, né? Eu estava apresentando ali para o secretário, para os 2 secretários adjuntos e para os diretores. E na hora que o secretário entrou, ele estava com o celular na mão. E ele sentou e não tinha nada, não tinha nenhum PPT, nada. Estava só eu ali em pé para apresentar. Eu tinha feito uma proposta diferente de apresentação e ele também, acho que ele falou, deve ter pensado, cadê o PPT, né? E aí eu vi que ele estava meio desfocado, meio, talvez um pouco sem saber como é que seria, desconfiado. E eu já comecei falando de fracasso. Eu falei, olha, eu sou Luana, estou aqui apresentando novamente, falei um pouco da minha história e falei, olha, inclusive eu tenho uma bagagem espetacular de fracassos. E aí ele parou de olhar para o celular e olhou para mim. Isso chamou a atenção dele, né? E eu falei, olha, antes de entrar no serviço público, eu falei 3 empresas e contei as histórias dessa falência dessas empresas e por que, depois de contar alguns dados desse estudo que eu fiz durante esse tempo, do porquê que seria muito importante para as pessoas ter um laboratório de inovação e gestão de pessoas ali dentro da SGP. E eu construí essa história baseada em uma história pessoal. E isso criou uma empatia. Daí para frente, pessoal, funcionou. Tá? Foi uma apresentação que contou uma história, que engajou e que principalmente fez sentido. E eu vendi a ideia. Eu vou compartilhar com vocês agora, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou compartilhar minha tela. Eu acho que vai dar um pouquinho mais vai ficar um pouquinho mais visual para vocês aí, se vocês virem como é que foi isso, né? Olha aí, eu fiz uma apresentação, essa é uma foto desse dia que eu contei para vocês. Atrás de mim, vocês estão vendo um monte de papel. A apresentação foi em papel. Eu fiz desenhos e apresentei utilizando esses desenhos aqui. Eu fui colando um por um, contando uma história, com início, meio e fim. E falando dos fracassos, dos problemas, dos desafios também. Quem conhece economia comportamental, acho que muitos de vocês já podem ter escutado falar, inclusive tem um Nobel, o Daniel Kahneman ganhou um Nobel falando de economia comportamental, e a teoria dele diz que a gente convence muito mais na dor do que no ganho, né? A gente é convencido muito pela dor, então é muito importante que a gente fale das dores, dos problemas também, né? O que a gente vai perder se a gente não tiver um laboratório de inovação? Então eu construí essa história. Esses são alguns exemplos aí de como é que eu construí essa história. Eu falei de outros projetos, né, de inovação que estão acontecendo, por que isso é importante, para que isso vai servir, o que significa isso, né, como é que a gente vai fazer, e fiz a chamada para ação. Esse foi o último desenho que eu fiz, a chamada, né? As pessoas, quando a gente está apresentando, no final, principalmente, a pessoa precisa saber o que ela quer, o que a gente quer dela, né, com essa apresentação. A gente vende mal, né, gente? Vamos combinar que a gente vende mal em governo. A gente faz umas apresentações que finalizam e pronto. A gente está apresentando para a pessoa, ela precisa saber por que aquela apresentação foi feita. Então, é importante que a gente engaje essa pessoa ali no final. Bom, então, deixa eu parar o compartilhamento aqui, voltar um pouquinho para cá. Então, hoje, gente, eu vou convidá-los a ir comigo nessa história de como é que é contar histórias, né? A gente só tem 1 hora e eu não tenho a pretensão de ensinar tudo sobre como fazer apresentações em 1 hora, é claro. Mas a minha intenção aqui é transformar a forma como vocês pensam apresentações. É isso que eu quero, ter essa transformação, tá? E para isso a gente vai se guiar por 2 perguntas norteadoras. Como podemos engajar pessoas em nossas apresentações?
e o que fazer para que uma apresentação faça sentido para as pessoas e que seja memorável, tá bom? Antes disso, eu tenho uns acordos aqui, que eu vou pegar na mão de vocês virtualmente aí, para que a gente faça esses acordos. O primeiro é, confie no processo, tá? A gente vai ter algumas atividades aqui que são interativas, que a gente vai dividir vocês em grupos, e estejam tranquilos, porque não tem certo, não tem errado, tá bom? O que faz sentido para vocês é isso mesmo, vai com fé. O tempo no trabalho remoto é diferente, então a gente tem que ser ágil, a gente vai fazer algumas dinâmicas aqui, mas são bem rapidinhas, são experimentos, tá? Participe, não é uma reunião, é uma oficina. Escute com profundidade, essa é boa, gente. Escute com profundidade, não julgue as ideias dos outros, que as pessoas estão falando, mas principalmente não julgue a sua ideia. Esse é o mais difícil. E conecte-se, né? Vamos aproveitar que a gente está aqui, né, em ambiente virtual, e que a gente está aqui durante uma hora no tempo virtual é bastante coisa. Então, vamos aproveitar, já que a gente está aqui, vamos conectar, né? Conectar as ideias, conectar pessoas e conectar corações. Essa frase não é minha. Essa frase é do Otto Scharmer, que é um professor da MIT, que fala sobre engajamento, sobre a teoria U, e eu adoro essa frase, né? Conectar pessoas, ideias e corações é o que faz o trabalho acontecer, tá? Para isso, pessoal, eu faço um convite a vocês, que é isso aqui, ó. A gente vai ter o primeiro momento interativo aqui. Quero saber quem é que adivinha. O que é isso? Coloquem no chat, por favor. O chat está aberto, tá? Quem sabe já não fala. Eu não estou vendo o chat, tá? Porque eu estou olhando para a apresentação. Mas aí, Raquel, por favor, se você puder, me fala aí quando alguém adivinhar. O que significa essa imagem, gente? Alguém chuta? Chuta aí, gente. Pode chutar. Eu vou dar uma dica, tá? Ele não está esperando o benefício. É outra coisa. Alguém já colocou essa. Chegou o banco está fechado. Tem gente que sabe, mas quer contar, mas não conta agora, não. Esqueceu o cartão para entrar. Esqueceu a senha. Entrou para ficar condicionado. Uma dica, gente, é uma ação. Ele está fazendo alguma coisa. Pensando nas dívidas. Quase, foi quase. Ainda não abriu o banco. Esqueceu a máscara. Ele está pensando... Perdeu a carteira. Pensando no relógio. Cadê o boleto? Como convencer o gerente? Vai lá, o André, você que sabe aí, escreve aí para todo mundo. O André Tamonha sabe essa aí. Ou alguém que saiba, pode escrever. Já deu nosso tempo aqui. Posso falar? Eu vou convidar vocês, pessoal, hoje, para fazer o que esse cara está fazendo aí, para pensar fora da caixa. É isso que ele está fazendo, ele está pensando fora da caixa. Então, é por isso que eu falei que eu quero transformar a forma que vocês pensam apresentações. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente sair do nosso lugar comum. A gente pensa apresentações hoje, todo mundo meio que do mesmo jeito. Por isso que toda apresentação é muito parecida, né? Mas eu vou convidá-los para pensar fora da caixa. E, para isso, gente, a gente vai fazer nosso check-in. Quero conhecer vocês um pouquinho melhor, né? Na verdade, quero que a gente se conheça um pouquinho melhor. E eu acabei de contar uma história, né? Eu devo ter levado aí uns 2, 3 minutos para contar a história de como é que eu cheguei até aqui. E eu quero escutar de vocês também, quero que vocês tenham a oportunidade de falar também, rapidinho, contar uma historinha rápida em 1 minuto sobre como você chegou até aqui. Não precisa, claro, contar a sua história, sua trajetória profissional desde lá de quando você entrou até agora. Mas pega uma partezinha, né, de como você chegou até aqui ou como você entrou no serviço público lá atrás, escolhe uma partezinha para contar para um colega. A gente vai se dividir em duplas para isso e a gente vai ficar 1 minuto, de 1 a 2 minutos aí, tá? Na verdade, mentira, desculpa, de 2 a 3 minutos. Então, vai ser 1 minuto por pessoa, você vai ter 1 minuto e o seu colega vai ter 1 minuto para fazer isso. E a gente volta para o grupão. Como que a gente faz isso? Fica tranquilo, que é automático. A gente vai fazer uma abdução, vai abduzir vocês para as salas, para breakout rooms, e depois a gente puxa vocês automático, vocês não precisam fazer nada, tá?
Kel, pode mandar a gente aí, por favor. Estou organizando aqui. Pessoal, vocês vão ter recebido aí um ingressar em sala simultânea. Vocês clicam em ingressar, tá bom? Quer ver se alguém está sozinho? Uhum. Vixe, eu quebrei a sala, tem como parar? Como assim quebrou? Eu Ah, puxei de bom. volta. É, tem como Ixi, parar? não, tem que mandar de novo. Tá. Gente, se vocês retornaram rápido, a gente vai mandar de novo, tá? Foi um erro técnico aqui, rapidinho. Mas acho que não voltou todo mundo, não. Não, eu não tinha ido. Ah, tá. Então aí tem como mandar só os que estão aqui? Não, tem que... 13 segundos para voltar. Pronto. Passou um minuto? Alô? Não, não. Eu puxei de volta. Eu vou enviar vocês novamente, tá? Ah, legal. Acho que só a Vanessa, né? Que não foi ainda. Quem estava na sala dela ficou sozinho? Vanessa? Porque se tiver sozinho, manda para um trio. Tá. Ela não deve estar aqui. Ah, foi. Ela foi. Vou ficando Não por dá aqui, para tá? mandar. Tá. Não dá para mandar no automático? Sem que a pessoa precise aceitar? Dá, mas aí tem que correr os segundos lá. Tem um tempo. Se ela aceitar, ela vai mais rápido. Eu acho que da próxima a gente pode mandar no automático e deixar 3 minutos, né? E volta de uma vez. Tá. Né? Tá no automático, mas não tem essa opção de... O automático é um pouco mais demorado. Se ela der o aceitar, ela vai logo, entendeu? Se ela não for pelo aceitar, Ah, tá. Ah, entendi. entendeu? Tá. Então, como você acha melhor aí? Tá. Então vamos marcar os 3 minutos, né? 2 minutos, né? Pode ser 4h42. Melissa entrou agora ou voltou? Entrou agora. Melissa, não sei se você está ouvindo. Ah, eu vi que você está aí. A gente está no meio. Ah, você voltou? Você estava em que sala? Você voltou sem querer?
tá sem câmera e sem microfone. Quem estava na sala... Tudo bem, Melissa? Beleza, tá? Quem estava na sala dela ficou sozinho, Kel? Ela não está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Melissa está sozinha. Eu vou colocar ela com a Patrícia aqui. Qual o nome dela que a gente pede, que a gente explica quando ela voltar? Jovina. Vou mandar com a Patrícia. Luane, não sei se você está ouvindo, tem uma pessoa na sala de espera. Oi, sim. Ouço sim. É o Cláudio. Aceitei já. Patrícia, você voltou sem querer ou vocês terminaram? Não, eu voltei porque eu fiquei um tempão sozinha, sem ninguém lá. Aí eu voltei para perguntar se fazia parte do exercício. Patrícia, eu estou te colocando lá na sala de novo. Tá, obrigada. Eu mandei uma pessoa para lá e você saiu. Ah, então tá, obrigada. A Jovina está lá, vou te mandar. Vou mandar o Cláudio. Não, espera o Cláudio, ele não sabe o que tem que fazer, tadinho, deixa ele. Então tá. Cláudio, bem-vindo. A gente está num exercício de fazendo um check-in rápido aqui, umas boas-vindas. As pessoas estão trabalhando em duplas, mas a gente não vai te mandar para a sala porque já está terminando o exercício, tá bom? Não sei se você está me ouvindo, mas estou explicando. Sabe que você pode voltar para lá, é só clicar na barra. Você já está na sala 6. No retorno do pessoal já é o Mentimeter, tá? Tá. Vai dar mais um minutinho, porque teve gente que chegou que foi atrasado. Pode pedir para retornar? Pode. E dar os 60 segundos, né? Pode. Pessoal que já está voltando, vamos esperar só um pouquinho para os outros retornarem, tá? Acho que mais um minutinho está todo mundo de volta. Todo mundo de volta, todo mundo abduzido. Tem sempre uns que nesse retorno fica perdido lá na terceira dimensão e demora para chegar aqui na sala principal de novo. Mas, ó, queria ter ido escutar as histórias de vocês. Mas eu já peço desculpas, porque sempre acontece isso. Gente, erro técnico em reunião online é assim mesmo. Mas a gente tinha uns colegas que estavam sem áudio, e aí eles retornaram para a sala principal e algumas pessoas ficaram sozinhas na sala. Aí a gente ficou realocando vocês aqui, por isso que deu uma tretinha aí no meio, tá? Mas a gente já entendeu quem é que está sem áudio. Da próxima a gente vai fazer mais alguns exercícios, já pegamos a mãe aqui, tá bom? Gente, agora, assim, eu queria que vocês pensassem como é que vocês se sentiram
Às vezes a gente fala assim, fale 5 minutos ou fale 2 minutos sobre você. E a pessoa acha que é pouco tempo, né? Mas quando a gente vai contar uma história, dá uma gaguejada, às vezes, né? Tipo, e não sai. E é interessante isso, porque a gente conta histórias o tempo todo. O tempo todo. A gente nasceu contadores de histórias, né? É assim que a gente passa, na verdade, a nossa cultura para frente, né? Geração para geração. É a forma mais antiga de passar conhecimento, é contando histórias. Mas a gente, às vezes, dá uma travada, né? E principalmente quando a gente está ouvindo com profundidade, né? Ouça com profundidade alguém falar sobre qualquer assunto por 5 minutos. Para a pessoa que está falando, 5 minutos parece uma eternidade. Vocês sabem que tem uma curiosidade, né? Tem uma pesquisa que mostra isso, que o pior medo das pessoas não é de morrer, é de falar em público. Isso é muito interessante, né? Porque a gente fala, né? Somos pessoas que falam, escutam e falam. E como é que a gente tem esse medo tão grande de falar em público, né? Eu acho que tem muito a ver, tem pesquisas que falam isso, tem muito a ver porque a gente, com algumas vezes que a gente já contou histórias, já fez apresentações e que as pessoas, quando a gente está apresentando, ficam no celular ou não prestam atenção no que a gente está falando e a gente acha que a gente não tem nada interessante para falar. E aí a gente faz uns PPTs maravilhosos, cheio de imagem bonita, coloca um gifzinho para ficar legal, coloca um monte de dado, usa tecnologia, usa um monte de coisa e acha que aquilo ali vai prender a atenção das pessoas, né? Então a gente está bem acostumado a fazer isso. Mas a gente é estranho, mas a gente não está tão acostumado a contar histórias usando dados e histórias para convencer alguém sobre alguma ideia. Então, gente, eu queria alinhar com vocês, antes da gente passar mais informações, alinhar conhecimento. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que é storytelling e por que vocês acham que isso é importante. Por que importa contar histórias? Por que vocês estão aqui investindo 1 hora do dia de vocês para falar sobre contação de histórias? E o que é esse negócio de storytelling? É só vocês ou apontarem a câmera para esse QR Code ou clicarem no link que a Raquel jogou aí no chat e escrever. É anônimo, tá? Então, escrevam o que vocês acham que é storytelling e por que vocês acham que isso é importante. Vocês podem escrever mais de uma resposta e eu vou projetar aqui as respostas para a gente dar uma olhada o que você entender aí, o que vocês entendem sobre storytelling, tá bom? Eu vou dar 1 minutinho aí para vocês pensarem, tá? Vou ficar em silêncio aqui um pouquinho. Enquanto vocês escrevem, eu vou começar a ler algumas coisas aqui que tá muito interessante, olha. É a habilidade de saber tornar qualquer assunto em algo interessante. Isso é fantástico. Quem escreveu isso aqui podia estar aqui no meu lugar falando sobre storytelling. Saber contar histórias é importante para criar empatia e convencer pessoas, com certeza. E principalmente no serviço público, a gente precisa vender nossas ideias melhor, né? Storytelling é a melhor forma de se passar uma mensagem. E é importante para materializar um conceito. Eu acho que eu sei quem escreveu isso aqui. Fantástico. Importante para materializar um conceito. Maravilhoso. Comunicar. Forma visual e objetiva de comunicação. Uma nova forma de contar histórias, de forma que engaje e envolva o público. Maravilhoso. Forma de comunicação simples. Vamos falar sobre isso. É uma forma mais sucinta e visual de contar uma história. Boa. Sucinta e visual. Isso mesmo. Saber contar o que realmente é importante. É importante aprender a se comunicar. Pois é. Que coisa, né? Gente, olha, a gente trabalha em laboratório de inovação, né? Maioria das pessoas que chegam com desafios para a gente começa com a frase: é um problema de comunicação.
todo mundo fala que é um problema de comunicação, é impressionante. Saber contar histórias que convençam o seu público. É importante porque a narrativa pode influenciar na tomada de decisão de quem está ouvindo. Perfeito. Principalmente quando você está fazendo apresentações que você precisa convencer alguém, né? Engajar, exatamente, tem muito a ver com engajamento. Conseguir entender a história do outro e a contar. Aprimorar a forma de contar uma história envolvendo o ouvinte, usando a empatia. Contar a história apresentando dados aumenta o percentual de confiança para os ouvintes. Isso mesmo. Engajamento, neuropropaganda, que bacana. Queria saber, queria entender melhor se alguém quisesse manifestar, microfone aberto, tá? É saber contar histórias de modo a atingir, a influenciar quem está ouvindo. É comunicação com envolvimento e conhecimento. Maravilhoso, gente. É isso mesmo. Vocês estão super alinhados aí. É a forma de conectar e atingir emoções. Através de narrativas, é isso mesmo, tem a ver com narrativa, a gente vai falar sobre isso também, a OCDE fala muito sobre isso, né? A Joana colocou aqui no site também. A história atrai e prende a atenção do público, e assim as mensagens são melhor compreendidas. Excelente, é isso mesmo. Bom, já entendi que vocês estão bem afiados aí sobre storytelling. Mas é importante a gente saber também uma coisa, assim, quando eu falo isso, é engraçado, né? Mas a gente fala assim, eu escuto muito isso, né? Nossa, eu não tenho tempo, né? Eu, pelo menos, falo isso muito. Olha, eu não tenho 5 minutos para perder. Hoje eu não consigo encaixar quase mais nada na minha vida. Mas eu consigo maratonar uma série da Netflix. Oi? A gente faz isso, né? Então, não tem exatamente não tem exatamente a ver com falta de tempo, e sim de interesse. Isso tem a ver com storytelling, né? A maior parte do nosso tempo, gente, de entretenimento, pensa aí, como é que você passa muito tempo do seu entretenimento? Olhando para uma tela, cinema, vídeo no YouTube, Netflix, sei lá, Amazon Prime, por quê? Porque a gente quer escutar histórias, né? A gente ainda investe muito tempo em ouvir histórias, né? E todos somos contadores de histórias, só que a gente perdeu um pouquinho a prática. Na verdade, a gente perdeu um pouquinho a prática de contar histórias no trabalho. Porque pensa aí quando você está em grupo de amigos. Eu estou vendo aqui que mais ou menos a galera que está na mesma minha idade aqui, né? Minhas festas de amigos aqui, a gente já começa a história de lembra daquela vez? Lembra daquela vez que você isso, que fulano isso, contando isso? Isso é contando histórias. A gente fica nas festas contando histórias, né? Eu acabei de voltar de férias semana passada e vou contar uma historinha rápida para vocês, né? Foi uma férias em família. 3 famílias com 3 filhos, todo mundo da mesma família. A gente estava ali, teve um momento à noite que a gente estava ali trocando uma ideia, comendo um churrasquinho de peixe. Não fiquei com ciúme não, gente. Calma, tá chegando o fim de ano. Mas eu percebi que a gente estava 2 horas, pelo menos, contando histórias dos partos, né? Como que foi o parto para cada casal, com cada filho. Estava todo mundo super conectado através de histórias. Era uma mesa redonda. E foi um momento muito legal, assim, né? E a gente estava contando sobre os partos, né? As histórias de cada casal. As pessoas se interrompiam um pouco, mas todo mundo muito animado e ouvindo, né? Não tinha ninguém com celular na mão. Agora, pensa em PPT sobre parto. Pensa aí, gente. Ou um relatório comparativo. O parto da fulana e da fulana. Os gráficos de tempo de parto, considerando o líquido amniótico não era suficiente, considerando que era o primeiro filho do casal supracitado, considerando que a senhora apresentava dores não convencionais. Já dormiu, né? Quem pegou o celular aí? Conta. Então pessoal, assim, você engaja muito mais quando você conta histórias do que quando você simplesmente joga dados e usa jargões de apresentações, né? Então, a gente não é efetivo a contar histórias no trabalho hoje. A gente conta mal histórias no trabalho, né? A história, pessoal, ela traz humanidade. Humanidade, inclusive, para os dados. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E quando a gente fala em contar histórias, desconstrua um pouco, tá? Porque eu não estou falando de princesa e dragão, não. Eu não estou falando sobre historinha que a gente conta para os filhos, não. Que também são importantes, mas não é sobre isso. A gente consegue contar histórias quando a gente usa, inclusive, dados. E eu vou mostrar exemplo aqui para vocês. Inclusive, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês novamente, para
apresentar aqui uma definição. A gente falou sobre o que é storytelling, né? Essas são as áreas de competências essenciais para a inovação no setor público, da OCDE, e eles têm uma das competências é a capacidade narrativa. Olha que bacana, né? Usar narrativas para explicar a jornada. Isso é contar história. Incorporar histórias dos usuários para descrever os benefícios e desenvolver a narrativa à medida que as situações mudam. Isso é usar storytelling no trabalho, né? Tem um videozinho aqui sobre a importância do storytelling e tem um dado bacana. Não sei se vocês já assistiram, esse é um TED Talks. Eu vou mostrar só os 2 primeiros minutos. Vocês estão vendo, né, gente? Alguém abre o áudio aí para confirmar? Vocês estão vendo um videozinho? Vou começar ele agora. Sim. Beleza. In 2009, a man, a journalist, by the name Rob Walker, wanted to find out is storytelling really the most powerful tool of all? And in order to do this, he went on his computer and he bought 200 objects from eBay. And the average price of the objects were about $1. He then called 200 authors and he asked them, hey, would you like to be part of the significant object study? Which means that I would like to write a story to one of the objects. And 200 authors said yes. So there he had 200 objects, he had 200 stories, and I assume that it was with nail-biting anticipation that he went on eBay again with all the 200 objects. Would there be a difference? Would there be a change? Do you think there was a change? One of the objects was this beautiful horse's head. There we go. The beautiful horse's head. Now, this beautiful horse's head was bought for 99 cents and was sold when the story was added for $62.95. That is a slight increase of 6,395%. So was this a one-off situation? Not really, because he bought the 200 objects for a total of $129, selling them for $8,000. Então, pessoal, a história da contação de histórias, né? Há 100 mil anos atrás foi o início do desenvolvimento da linguagem. Há 30 mil anos começaram as pinturas nas cavernas. Há 3.500 anos a gente começou a usar textos para comunicar. E há 30 anos a gente começou a usar o PPT. Com qual desses você acha que o nosso cérebro se adaptou melhor? Não é sobre abandonar o PPT, gente, calma. Mas tem outras formas também, como é que a gente usa o PPT melhor. Eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha aqui de como é que a gente transforma slides em uma história. Então, não é sobre abandonar slides, ainda mais agora que a gente está no trabalho remoto, muitas pessoas, né, fazendo reuniões remotas. A gente ainda usa, eu estou usando o PPT agora. Então, não é sobre abandonar o PPT, é como a gente utilizar esses PPTs contando histórias. Essa apresentação rápida é um super resumo, baseado nos cursos Chora PPT do Perestroika, que é uma escola de metodologia criativa, tem o link aí, eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, tá? E do Bootcamp People Analytics da Numera. Uma boa apresentação compartilha novos dados. Uma ótima apresentação muda seu conhecimento sobre algo. Uma apresentação extraordinária transforma sua perspectiva sobre algo. Então, a próxima vez que você montar um PPT, pense no propósito desse PPT, que o propósito desse PPT é transformar a perspectiva do seu ouvinte e não informar o seu ouvinte, tá? Isso já é uma mudança de modelo mental. O que importa não são os dados, e sim a mensagem. Então, gente, vocês estão acostumados a ver isso aí, fala a verdade, eu tô super acostumada a ver um negócio desse aí. Um monte de informação que ninguém vai ler, nem mesmo você. Um monte de textão e todo mundo sabe que ninguém, que isso não funciona, mas ainda usam. Por que o pessoal usa isso aí? Porque é uma forma de ajudar o apresentador e não o ouvinte. E o PPT não pode servir para isso, né? A história está em você. A história, gente, vocês devem lembrar disso aí, né? Esse filme aí, eu acho que todo mundo aqui já assistiu. Ou pelo menos os filhos já assistiram, né? Como é que chama? Agora eu esqueci. História Sem Fim. Mas a história está em você.
Então, não use o PPT como um recurso para te ajudar. Use o PPT como um recurso para ajudar o ouvinte. Apresentar é contar histórias. E aí, muita gente pergunta para mim, né? Luana, mas contar histórias usando dados, como é que eu faço? Né? Então, vou dar um exemplo, gente. Isso aí também é bem usual. Né? Você consegue dar uma olhada nesse gráfico aí? Você consegue entender essa história? Você consegue entender a história que esse gráfico está contando? Eu acho que vocês estão igual eu, assim, ó. Desse jeito aí, tipo, o que está acontecendo? Ninguém consegue entender essa história aqui. Não estou entendendo o que está acontecendo, um monte de e-mails. A pessoa tem que te explicar o que está acontecendo ali, né? Se você já começar a dar uma limpada na casa, né, tira a informação que não é relevante, né, dos seus dados aí. Escolha o gráfico certo. Ó, já deu uma mudada. Você já viu que a diferença foi a partir de maio do ano, né? O que será que aconteceu em maio para que os dados mudem? Então, olha só como já começou a mudar. Se você escolher a cor correta e direcionar a sua audiência, você transforma esses dados em história. Olha lá. Você tinha aqui que a partir de maio começou uma mudança, em agosto aumentou bastante o volume de pedidos e diminuiu o volume de processados. Alguma coisa aconteceu ali, teve um ponto de inflexão, né? Olha aí, agora sim você conta a história com os dados. Lembra do que era antes? Isso é a mesma coisa, o mesmo dado, pessoal, só que mostrado de forma diferente. Aqui você está contando uma história, aqui não. Então, aqui, olha só, você entende que em maio, 2 funcionários se demitiram, pediram demissão. Depois disso, o volume de recebidos não foi alcançado mais pelo de processados. Depois disso aqui, então, tá bom, então você apresentou esse, vamos supor que você já chegou aqui, ó, já entendi, Luana, beleza, apresentou isso aqui, pronto, aí você está apresentando para alguém lá. Normalmente, o que acontece? Você apresenta esse gráfico maravilhoso, agora contou a história e dá um S que acabou. Não, pessoal, falta um elemento primordial nessa apresentação. O que você quer do seu ouvinte? Você precisa engajar ele no final. Então, ao final disso aqui, você vai pedir o quê? Você vai pedir que contrate mais 2 pessoas? Você vai pedir que automatize o volume de processos recebidos? Você vai pedir que, para fazer uma parceria com um outro órgão, você precisa dar uma finalização para a sua história, tá? Isso para vender negócios no setor público. Era assim, ficou daquele outro jeito lá. Eu adoro essa frase. Obrigada pela informação que você não me deu. Então, gente, para que dar esse tanto de informação para a pessoa? Dá a informação que ela precisa saber. Isso é storytelling. Não é sobre princesa e dragão. Lembra? Obrigada pela informação que você não me deu. Aí, gente, rapidinho, mais um vídeo aqui. Eu tô meio que em cima da hora, mas eu quero muito que vocês vejam esse vídeo, é muito bacana. Por que é importante essa frase aqui, ó? Obrigada pela informação que você não me deu. As pessoas não conseguem focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E eu vou comprovar isso para vocês com esse vídeo. Quem já conhece, não fala, hein? Eu quero que vocês me digam, conte quantas vezes o time de branco passa a bola. Vamos ver quem vai acertar. Vamos lá. Coloca no chat, tá? Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. Vocês acertaram? Acertado, gente? Raquel, abre aí que eu não tô vendo o chat. O pessoal acertou? Teve alguma coisa diferente aí? Chutou 15, quase acertou. A Cristina, eu contei 14. Ninguém acertou? Ninguém, por enquanto, não. Não sei se todo mundo acertou. Gente, eu quero fazer agora uma outra pergunta para vocês. Eu tenho certeza que muita gente acertou aí, mas talvez não tenha escrito no chat, porque não era tão... O desafio, na verdade, não foi esse.
O desafio foi esse aqui, gente. Olha aí, ó. Eu quero saber agora outra Did you coisa. spot the gorilla? Vocês viram o gorila? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. Vou traduzir porque está em inglês, gente, mas pelo menos metade das pessoas não veem o gorila nesse vídeo. Olha aí, vocês viram o gorila? Count how many times the players wearing white passed the ball. Voltou. Ah, desculpa, gente, voltou para o início. Mas tinha um gorila no meio da apresentação. Agora vou passar lá rapidinho para vocês verem de novo. Outra coisa que acontece, uma das pessoas de preto simplesmente vai embora desse meio aí. E a cortina de trás muda de cor. Olha o gorila aí. A pessoa de preto já foi embora e a cortina mudou de cor. Enquanto vocês estavam contando, vocês viram isso acontecer? Eu vou até interromper aqui para ver a cara de vocês. Vocês viram isso The correct acontecer? answer is 16 passes. Eita, ferro, peraí. Parei de... Did you spot the gorilla? Pronto. Vocês viram isso acontecer, gente? Ah, a Inês viu, ó. A Cris não viu. Ah, a Inês viu o urso. Tá bom, já foi. Mas é impressionante como a gente não... Quando a gente não consegue focar em tudo ao mesmo tempo. A primeira vez que eu vi isso aí, eu fiquei tão assim, nossa, eu vou contar, eu vou acertar esse negócio. Que eu não vi. Eu não vi o gorila, eu não vi a cortina, eu não vi a pessoa de preto indo embora, eu não vi nada disso. Então, depois que eu enxerguei o gorila, para mim ficou óbvio aquele gorila ali. Óbvio. É impossível não ver aquele gorila. Mas é isso, gente. A gente tem tanta informação, vocês devem estar tudo exaustos de informação. A gente tem informação demais hoje. Então, a gente precisa direcionar nossa audiência para onde a gente quer. Então, precisa ser assertivo nas nossas apresentações, né? Esse vídeo mostra um pouco da importância de fazer isso. Vou voltar a compartilhar aqui. Onde que eu tô? Ai, peraí, gente, desculpa, me perdi um pouquinho aqui, pronto. Então, olha só, vamos ser simples. Quanto mais simples, melhor nas nossas apresentações, né? Essa aqui, eu não sei se vocês lembram desse meme, né? Ela gritando, eu sou rica, eu sou rica. Slide é de graça. Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês tem mais de 50 slides. E vocês não vão perceber essa quantidade de slides. Vocês não precisam socar tudo num slide só quando vocês vão apresentar. Direcionem menos informação, simplicidade, direcione sua audiência para onde você quiser, tá? Precisa ser slides? Faça essa pergunta, né? Você pode, se você estiver usando slides, uma boa dica é o Google Slides. Esse que eu estou usando, porque ele é, inclusive, ele é colaborativo. Ai, Raquel, por favor, divulga o nosso vídeo aí. Tem um vídeo explicando, a gente tem um vídeo na playlist do Ministério da Economia, a gente tem uma playlist lá no YouTube do Ministério da Economia, tem a playlist do Laboragov. Dá uma olhada lá que tem um vídeo tem vários vídeos sobre como usar o Miro, como usar um monte de coisa, técnicas e ferramentas. Tem um sobre Google Slides. E eu ensino lá como vocês utilizam o Google Slides para trabalhar de forma colaborativa, todo mundo ao mesmo tempo usando o Google Slides, tá? E ele é bacana, porque eu vou compartilhar ele aqui com vocês, vocês entram na apresentação, vocês podem salvar, vocês podem escrever alguma coisa, melhor do que o PPT, que é mais rígido, né? O Menti.com, eu acabei de usar com vocês, que é aquela enquete. O Canva.com faz apresentações bonitas, mas lembrando que não é sobre ser bonito, tá? Não é um monte de informação, isso não funciona. O Beautiful.ai também recomendo, ele é melhor do que o PPT. E tem outras ferramentas, como vídeo, registro gráfico, podcast. Você já pensou em fazer um podcast para vender uma ideia? Para convencer seu chefe? É uma boa ideia. Jogos, gamificação. Isso é que a gente acabou de fazer um pouco assim, né? Não gamificação simplificada aí, mas fazer interatividade com a audiência, né? Perguntar coisas, esperar que as pessoas acertem. Usar flipchart, né? Não tá aqui, mas eu tenho normalmente um flipchart aqui atrás, às vezes eu desenho. E oficina, né? Oficina a gente faz direto, que é colaborativo, como essa aqui que a gente está fazendo. Sobre registro gráfico, né? Esse aqui é um exemplo de um registro gráfico. Isso aqui foram 11 oficinas e esse foi o resumão dessa oficina que a gente fez com o pessoal da Secretaria Especial no Ministério da Economia. Então, o Arthur Pominites, que foi o nosso facilitador gráfico, resumiu tudo nesse slide. Ele desenhou e ficou lindo, né, gente? A gente já entende aqui que foram 6 oficinas colaborativas e houve mais 5 reuniões, foram quase 100 participantes, teve 3 pitches, o porquê, enfim. Treino. Então, vocês estão morrendo de medo de falar em público? Treinem. Eu treinei essa de hoje.
Eu fiz ela todinha hoje de manhã para nada, para ninguém, tá? Eu treinei. É treino. Lembra? Medo de falar em público é maior do que o medo da morte? Tem uma pesquisa, pode pesquisar, tem uma pesquisa sobre isso. Por isso que treinem. Linguagem simples, pessoal. Vocês devem já ter escutado para falar disso, mas tem um curso, inclusive, da Heloísa Fischer. Kel, manda aí no grupo também, se você puder dar uma olhada aí. Tem um curso gratuito dela na EVG, todos os servidores podem fazer, sobre linguagem simples. A gente precisa acostumar a usar linguagem. Eu uso, não tem a ver com linguagem coloquial, não é isso. Linguagem simples é uma linguagem adequada para a sua audiência. Se você está falando para um público que não vai entender o que é dolo eventual, não fale dolo eventual. Fale foi sem querer querendo. Pronto, a pessoa vai entender. Então, é direcionada para o público. Mas é claro, se você estiver falando para uma audiência que fala essa língua, tudo bem você usar essa língua, né? Agora, gente, isso é super importante, tá? Agora sim a gente vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura do storytelling, né? Tem uma estrutura. Tem várias, na verdade, não é uma só. Essa é uma das mais simples, né? Tem, se vocês quiserem pesquisar, melhor, porque a gente tem pouco tempo. Mas tem a jornada do herói, que é muito bacana também, mas um pouco mais complexa. Então, eu trouxe essa, que é um pouco mais simples para vocês. Como é que a gente começa uma contação de histórias, uma narrativa persuasiva? A gente começa com o protagonista e o contexto, sempre focando em pessoa. Lembra que lá no início de hoje, quando eu falei de mim, eu falei do meu status quo. Cheguei na secretaria, como era a minha vida antes do ponto de inflexão, do problema, do conflito, que foi quando eu descobri, na verdade, eu cheguei ao fato de que o discurso da inovação estava maravilhoso, mas a prática não. Esse foi o meu conflito. Então, eu comecei a adentrar naquele problema ali, inventei um laboratório de inovação, cheguei para apresentar, não deu certo, então eu me enrolei, não tive uma negativa. Por que a gente se identifica com essas histórias? Porque, gente, a vida é assim. A nossa vida é assim. Por isso que a gente cria empatia com essas histórias. Você tem que falar do que dá errado ali para o protagonista. Aí chega no beco sem saída, que é quando, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Né? A partir de agora eu tenho que tomar uma decisão. E aí tem a virada de chave. Aí eu faço a apresentação novamente, e aí sim, nessa virada de chave é quando eu faço uma apresentação baseada em dados, depois de uma oficina. Aqui no Beco Sem Saída eu resolvo fazer uma oficina. Então você tem alguns eventos no desenrolar da história. Lá no final, gente, o fim é sempre um novo começo, porque tem sempre um aprendizado, é a moral da história. Pessoal, tudo lembrei de Star Wars, qualquer filme que você Indiana Jones, é isso aqui, ó. É tudo desse jeito aqui, é sempre assim. Muito raro sair dessa estrutura. Sempre no final tem um aprendizado, uma moral da história. Sabe quando você vê um filme que você cai a ficha no final, você fala, ah, entendi. É a moral da história, é a mensagem, né? Então, o fim é um novo começo, tá? Não é difícil, é prática. Não é uma coisa difícil. E é uma prática que a gente, na verdade, tem que reaprender, porque a gente nasceu sabendo. Então, ó, lembra? Essa história aqui é baseada nisso aqui, ó. É baseada nisso. Quando você está contando, era assim, a gente tinha todo mundo, os recebidos junto com os processados. Aqui é o ponto de inflexão. Enrolou no problema aqui. E aí agora, no final, é o aprendizado. É o que fazer depois disso aqui. Você conta essa história e depois você sai com o que fazer a partir disso aqui, né? Qual que é o aprendizado disso daqui? Agora, de novo, a gente vai para um momento interativo. Eu quero que vocês... Essa eu queria ouvir, viu? Essa eu queria ir de sala em sala para ouvir vocês narrando o ano de 2020. Meu Deus do céu. Tem história triste. Uma coisa que eu queria falar e esqueci, gente. Aqui na mensagem, na moral de história, nem sempre é feliz. Na verdade, pode ser, tranquilamente, pode ser algo negativo. Pode ser uma coisa ruim. Na verdade, pode ser, inclusive, uma sátira, né? Pode ser alguma coisa que deixa desconfortável, mas tem uma moral da história ali, né? Então, eu sei, assim, eu tenho consciência, inclusive, de que para vocês, para muitos de vocês, provavelmente narrar o ano de 2020 pode ter sido muito negativo também, tá? E fiquem à vontade para não falar sobre isso se vocês não estiverem confortáveis, tá bom? Então, só deixando aí, lembra, não tem certo, não tem errado, é o que faz sentido para vocês. Mas eu também tenho certeza que tem histórias aí que são muito engraçadas, né?
2 minutos por pessoa, a gente vai dar um pouquinho mais de tempo, vocês vão ficar na sala 4 minutos, vocês cronometram aí, tá? 2 minutos para você, 2 minutos para o seu colega, e a gente volta depois para a sala principal. Kel, pode nos enviar. Ah, peraí. Manda o link para o pessoal saber, o link da apresentação para o pessoal saber a narrativa. Gente, para vocês verem, vocês virem a narrativa, a estrutura que vocês vão utilizar para contar o 2020, vocês vão entrar na apresentação que a gente vai mandar no chat e ir lá no slide número... Deixa eu ver aqui. Vocês vão lá no slide número 47. Slide número 47, tá? Dá uma olhadinha lá, que aí vocês usam esse para contar a história. Kel, você consegue mandar mensagem para todo mundo lá nos grupos, então quem foi antes, você consegue mandar o link para eles. Pessoal, para vocês irem para a sala, aparece um aceitar aí, tá? É só clicar no aceitar. Você está sem áudio. Alô, não cola link no... Ah, não cola link. Não, tudo bem, não tem problema. Eu acho que a maioria... A Melissa está falando que ainda está sem câmera. Talvez, Melissa, mas já que você me ouve, fica aqui na sala, não aceita aí não, tá? Fica aqui. E aí, Tá. Kel, dá uma olhada aqui. Eu vou mover a Viviane para a sala 7. Beleza. Pessoal, se alguém tiver dificuldade de ir para a sala, só avisar, a gente ajuda aqui, tá? Para mim não apareceu o link, nem o convite para... Se você tem embaixo aí do seu, na barra de ferramentas, vê se aparece alguma coisa de entrada. Ah, tem umas pessoas que estavam fora, acho que saíram, voltaram e saíram. Vou mandar para as salas aqui. Tá, pronto. Tá? O link está no chat. Deu para mandar aí o pessoal? Estou mandando. Tá. Estou mandando. Mas a gente deixa um tempinho a mais. Luana? Oi. Ah, tá. Eu fui direcionada para uma sala, mas quando eu fui direcionada para a sala, o meu microfone automaticamente foi mutado, né? Assim, colocado no mudo, e não tinha ninguém lá na sala também. Tá. Tainá, a gente vai tentar te colocar em outra, tá? Aí a gente dá um pouquinho a mais. É Natália? É, sim. Tá, Natália, você está na sala 1, está com o Ângelo. Na sala 1. Pode me encaminhar de novo? Você já está nela. Você tem que... Ah, como é que eu faço para ir para lá? Peraí, deixa eu ver aqui. Olha na barra de ferramenta do Zoom. Ah, certo. Eu olho na barra e vou... Isso. Sala simultânea, certo? Pronto. Pronto. Larissa, acho que é a sala 7, né? Se você pode mudar para lá. Você está já na sala 7, dá um aceitar embaixo, tem uma barra de na barra de ferramentas do Zoom embaixo, tem um botão para aceitar, vai para a sala. Tá? Sala 7, isso mesmo, Clarissa. O Pedro, o Jorge, você está na sala 5, também dá esse aceitar aqui embaixo. A Melissa que está sem áudio, né? E o Pedro que está na sala 9, Pedro. Você pode dar o aceitar, que você vai para a sala 9. Não sei se eles estão aqui, porque... acho que... Cláudio voltou, Cláudio? Dá o aceitar no botão embaixo, na barra de ferramentas do Zoom,
que você vai para a sua sala, a sala 3, que a Dulce está lá. Eu acho que eu vou passar a Inês junto com a Dulce, porque... Pronto, melhor. Pronto, a sala 3 está... Vou colocar todo mundo, caso... Beleza. Isso. Ah, tudo bem, Jorge. Eu não tinha visto o chat aqui. Então, não precisa dar o aceitar, não. Você permanece aqui na sala com a gente, tá? Tá tudo bem. E, Cláudio, se você quiser entrar ainda, eu te coloquei na sala 3, é só dar um aceitar embaixo na barra do Zoom. Tem um para entrar, para aceitar para entrar na sala, é a sala 3. Mas se você não quiser, também não tem problema, a sala está com 2 pessoas lá, você pode ficar aqui na sala com a gente, tá bom? O pessoal já deve estar de volta daqui uns 2 minutinhos. Lu, essa dinâmica é legal ter 3 pessoas em cada sala. Sabe por quê? Assim ninguém fica sozinho quando entra, sai, cai. E aí a gente pode dar 1 minuto a mais. Essa dinâmica de 2, né? Ai, gente, eu mandei uma mensagem para a Melissa aqui, ao invés de mandar para o Cláudio. Melissa, ignora minha mensagem aí, tá? Oh, meu pai. Eu acho que já está na hora de pedir para o povo voltar. E pode voltar a retornar o pessoal com 1 minutinho? Tá legal, deixa eu... Estava ouvindo a conversa e voltou. Não deu uns 60 segundos, não? Bem. Aí, mas bem na hora que eu fui mandar uma mensagem, eu dei o enter e o pop-up veio na tela e eu deixei a lista ali. Meu Deus do céu, ela foi abduzida de volta aqui. Ó. Você clicou no voltar. Né? A culpa foi da Luana e... Não, foi minha, da Raquel. Da Raquel. Brincadeira, Raquel. Se de culpar os outros é a primeira coisa, né? É o bom policial e o mau policial. Né? Aquela coisa, errar é humano, culpar alguém, então, nem se fala, né? É verdade. Não, mas pode contar aí o que você estava contando lá no grupo aí, ó. Pode contar para a galera. A Vanessa estava contando aí, eu estava só ouvindo. Eu fiquei falando sozinha lá, o André me deixou na sala. Ele apertou para retornar. Ele fugiu. Ele ainda tinha 60 segundos para ouvir, ele apertou para retornar. Estava insuportável a dupla. Foi um momento de sabe aquela coisa ao mesmo tempo, apertou o pop-up, eu ia mandar um link bem na hora e puf, fui. Não deu culpa, não. Pessoal, estamos todos de volta. Infelizmente, nosso tempo acabou. Gente, voou. Para vocês também, porque para mim voou essa 1 hora, voou. Mas o que eu queria saber se a gente pode ir mais 5 minutos. Ângelo, você que manda aí, só para eu terminar. Pode? Então tá, então vamos atrasar aqui. E tudo bem, estamos liberados. Eu queria, primeiro, assim, mostrar para vocês aqui que a gente tem esse modelinho, só para vocês entenderem essa estrutura do storytelling. Ela é bem interessante, mas ela não é a única forma. Quando vocês estão
eu acho que quando a gente conta sobre nós mesmos, né, como vocês contaram agora sobre 2020, ela é uma estrutura muito boa. Porque como eu falei, todo mundo passa pelos problemas. E eu não sei se vocês separaram, mas quando a gente está falando de alguma coisa sobre nós, é mais fácil, principalmente porque está recente, é uma coisa inusitada, foi uma coisa inusitada para todo mundo. Então, eu acho que foi mais fácil do que o primeiro exercício que vocês fizeram, não foi? E também porque depois, vocês passaram ali, depois daquele primeiro exercício, a gente fez cru, a gente ainda não tinha falado sobre storytelling. Então, qualquer 40 minutos, meia hora de treino já é muito interessante para que a gente tenha mais segurança para falar. E, pessoal, uma coisa fundamental para contar histórias, falar verdades, né? Então, por isso que eu falo que tem que ser baseado na pessoa. Quando é baseado na gente está falando com o coração, né? Falar com o coração, falar sem julgamento, ouvir sem julgamento, isso cria empatia. E storytelling é muito sobre isso, né? Para que a gente gere engajamento. Então, gente, tem uma outra estrutura que é chamada de pitch, que também é uma forma de... Não é exatamente storytelling, mas eu trouxe para vocês, é uma forma também de vender uma ideia. Eu trouxe para vocês porque é muito usado pelas startups e a gente também é cada vez mais empreendedor dentro do serviço público. E ela é simples. O storytelling, ele pode ser contado muito rapidamente também, em 1 minuto, 2 minutos, mas não sempre, né? Não necessariamente, quando você vai contar uma história, você é rápido. No pitch, a ideia do pitch é realmente ser rápido. Vocês já devem ter ou visto ou escutado falar em Shark Tanks, né? Tem até um programa de TV, né, Shark Tank, que são startups querendo vender os seus negócios. E eles utilizam pitches para fazer isso. É uma estrutura que dá muito certo, que foi inventada lá no Vale do Silício e que hoje a gente já usa também em serviço público, né? Então, o pitch, a estrutura do pitch, você começa com... deixa eu só dar os créditos aqui. Essa imagem é da Carolina Ramalhete, da Kairos Arte da Conversa, tá? Não é um desenho meu, não. Você começa com uma frase de efeito, falando sobre o seu projeto, e depois você fala do problema, né? Você joga dados, você fala da importância daquele desafio, você dá o contexto atual do problema. E aí depois disso, de falar do problema, você vem com a solução. Então, aqui você pode falar o nome da sua solução e principalmente focando no diferencial. Por que sua solução é diferente? Quando eu falo solução, gente, eu não estou falando só de empresa, não. Quando eu falo de solução, eu também estou falando quando você está querendo, por exemplo, convencer o seu chefe de que você precisa tirar férias semana que vem e não daqui 3 meses. E ele está querendo adiar suas férias. Isso também pode ser uma solução. Então, isso aqui cabe para qualquer coisa, tá? Uma estrutura que cabe para qualquer coisa. E aí, depois você vai falar como você vai fazer isso, né? E para isso eu vou precisar de tantas pessoas, eu vou precisar de tal recurso, isso vai custar tanto. É importante para o seu ouvinte saber como você vai chegar até essa solução. Mas não para por aí. A última coisa é a principal, que é a chamada para ação. E nisso a gente peca muito. A gente sai de apresentações sem que o ouvinte saiba o que a gente quer dele. Muitas vezes a gente faz isso. Então, é importante fazer a chamada para ação. Aí eu vou mostrar agora para vocês, em 2 minutos, um videozinho sobre pitch, que aí vocês vão vão materializar esse conceito que eu passei para vocês. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate.
¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Orfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Gente, a gente não tem tempo mais, mas depois você já tem essa apresentação, mas vou mandar o link aí no chat de novo, manda aí, por favor, pessoal. Se vocês depois quiserem, né, praticar um pitch, a gente normalmente faz isso em oficinas, né? A gente lança esse desafio para que em 5 minutos os grupos criem uma startup. E aí, para impulsionar a criatividade das pessoas, a gente utiliza essas cartas de um jogo chamado Dixie. Não sei se vocês conhecem, é um jogo francês bem bacana, tem umas cartas malucas, assim, parecidas com tarô. Mas hoje a gente não tem tempo para isso, mas fica esse desafio para vocês fazerem. Pega esse link também que está no chat e salva essa apresentação, é só vocês entrarem, clicar lá em arquivo, fazer o download, vocês podem salvar em PPT ou em PDF, como quiserem, tá? E se vocês quiserem entrar em contato, eu e a Raquel aqui somos do time do Laboragov, Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas da SGP, no Ministério da Economia. Essa é a nossa Linktree, nossa árvore de links, tem lá nossos trabalhos, os relatórios dos trabalhos que a gente desenvolve. Dá uma olhadinha nos relatórios para vocês verem também como fazer relatórios visuais que sejam eficientes, sem ser aqueles relatórios de 50 páginas que ninguém lê. A gente faz uns relatórios bacanas, dá uma olhada lá. A gente faz relatório, inclusive, em vídeo, se vocês quiserem ver também, né? Lições aprendidas, insights que a gente teve dos trabalhos que a gente realizou. Tem algumas dicas lá. Então, pessoal, um abraço. Deixa eu parar de compartilhar aqui para eu olhar para vocês. Foi super rápido, eu adorei. Eu não vou mentir para vocês, hoje eu estou doente, eu estava doente ontem, com uma crise de labirintite. Estava morrendo de medo, porque eu falei, caraca, gente, se eu tiver labirintite na hora, então eu estou aqui medicada, mas nem... Calma, que eu curso. Vanessa, você está com áudio aberto aí, acontece, relaxa, nem precisa pedir desculpa. Mas, assim, eu nem precisava desse remédio, porque a energia foi positiva. Muito obrigada pela participação de vocês. E espero ver vocês em outras ações de inovação aí no governo, para a gente cada vez mais expandir a inovação no governo federal. Obrigada, Ângelo, que foi o primeiro a entrar em contato comigo. Obrigada pela confiança. Olá, boa tarde, pessoal. Luana, eu que agradeço. Foi um maior barato passar esse tempo aqui com você e com todo mundo, na verdade, né? Eu e a André estamos fazendo um caminho por esses workshops, não é, André? E viemos aí acompanhando, aleatoriamente, mas acabamos nos acompanhando e vindo até a Luana, nesse último workshop, né? Na verdade, 3 simultâneos, esse último nosso que a gente está participando. Então, para te congratular, Luana, e aproveitar para também congratular a Raquel, que esteve com você aí, né? Nas operações, né? No backstage, por que não, mas em uma dupla muito legal nessa atuação. Bom, quero dizer que a ideia da oficina, né? E aí quando conversamos, né, sobre isso no convite, a André participou com a gente também do Design Thinking,
era exatamente trazer todo um instrumental, apresentar esse instrumental que nós precisamos realmente conhecer se a ideia é inovar. Se nós estamos nesse campo, nós precisamos disso. E claro que em 1 hora o que se pretende é apresentar uma ideia com a participação possível, como aconteceu nas demais também, mas a gente sabe que a ideia também, a gente tinha um propósito de deixar um gosto de quero mais nisso, né? Porque a inovação precisa ser sempre instigante, né? Você precisa se instigar com essa informação, buscar outras informações e, claro, há um propósito, e a gente conversou um pouco sobre isso com todos que participaram das oficinas, que a ideia é construir esse pool de formação um pouco mais à frente e entregar também, fazer um novo momento com a carga horária mais adequada e aí conversar novamente com todos os formadores para a gente saber se a gente pode seguir junto nessa ideia. Portanto, assim, é só para agradecer realmente o nome do Fórum Nacional, em nome da MB. A gente ficou muito feliz com todas as participações, todos os colegas que acompanharam até agora a gente, e dizer realmente que, como eu disse no encerramento do evento, eu quero crer, não é? Eu quero crer que a gente conseguiu alcançar o propósito da ideia do fórum, que era realmente apresentar o estado da arte da inovação e instigar realmente as pessoas e as instituições a buscar cada vez mais informações, a buscar cada vez mais o trabalho colaborativo, a propor uma união entre todos que querem o mesmo propósito, né? E a gente fica muito feliz com isso. Portanto, é para agradecer a todos mesmo, Luana, Raquel, André está com a gente aqui, todo mundo que participou até o final, assim, com muito carinho, porque realmente foi muito bacana esse momento. E nós acreditamos realmente que concorrer para essa ideia da promoção dessa cultura, né, no seio da magistratura e no Poder Judiciário também é algo absolutamente relevante. Vocês têm feito um trabalho muito bacana nas instituições de vocês. Então, assim, muito grato mesmo pela presença, foi muito bacana, e a gente nunca se esquece de uma boa história e daquelas pessoas que nos marcaram decisivamente com as histórias que nos contaram, com a comoção que nos trouxeram, não é? E com aquela água assim de encher os olhos de alegria ou de tristeza quando a gente ouve uma boa história. E para mim é sempre muito relevante comunicar de uma forma empática, não é? Eu acho que a gente fala um pouco sobre isso, porque não adianta que eu exale a comunicação, não é? Que eu emita a comunicação. Se essa comunicação não tem uma finalidade de alcançar alguém, não é, com algum propósito, essa comunicação é fadada a uma perda de tempo de ambos os lados, e nós sabemos que a geração de valor e eficiência, né, no serviço público precisa realmente ser feito com muito mais amor, com muito mais carinho, e claro, com técnicas, né, porque afinal, sem técnicas também a gente não avança muito sobre isso. Portanto, meus agradecimentos, sinceros agradecimentos, muito bacana a oficina, e a gente deixa aí os microfones abertos para que todo mundo possa falar um pouco nesse final desse encerramento desse Fórum Nacional. André, eu vou chamar o André aqui, que o André está comigo na tela aqui, já para ele mandar aí uma letra para a gente aqui, mas todo mundo fica à vontade de um minutinho a gente utilizar aqui para fazer essa finalização. Gente, muito obrigado e eu continuo com vocês aqui. 1 minuto, 30 segundos, meu pitch. Luana, obrigado, viu? É sempre um prazer estar com você. A gente se acompanha de longe, né? E, doutor Ângelo, parceria de sempre. Parabéns pela realização do primeiro fórum, que seja o primeiro de muitos. Essa construção nas 3 esferas de inovação no setor público é o que a gente vive para fazer. E quando a gente vê mais coisas acontecendo, a gente fica muito feliz e se sente sortudo, né? De poder estar vivendo com isso, apesar desse momento desse ano tão difícil que nós tivemos, né? Então, eu só tenho a agradecer aqui, eu fiquei conversando com a Luana, com o doutor Ângelo, né? Tem um livro aqui, ó, Design como Storytelling, ó, que é uma união da oficina de Design Thinking com Visual Law, com essa de Storytelling. Bom trabalho para vocês aí, bom fim de semana também, tudo de bom aí. Doutor Ângelo, agradecimentos a gratidão vai seguir, né? A partir daqui. Luana, parabéns. Está magistralmente liderando o Labora aí. Raquel, eu já te conhecia, Raquel? Já, né? Claro. É que a câmera às vezes engana, né? Mas das oficinas colaborativas. Os microfones seguem abertos aí, hein? Se alguém quiser fazer uma última consideração, algumas últimas, né? Por que não? Oi,
Oi, Luana, eu gostaria de parabenizar muito e dizer que essa tarde eu me diverti muito. Para mim foi uma brincadeira estar aqui. Eu me senti lá com 6 anos de idade, junto com a minha colega Beatriz, tentando entender como é que estava sendo abduzido e como é que ia ser voltar à Terra. Foi muito legal, muito obrigada, muitos parabéns, Luana, e um abraço a todos. Beijo. Eu queria aproveitar e parabenizar todos os envolvidos no evento, né? Principalmente a figura do Dr. Ângelo aí. Eu entendo que o evento aconteceu num momento muito feliz. Eu estou vindo agora com toda a adrenalina do hackathon do CNJ, né? Onde tinha na minha equipe uma série de pesquisadores que, de alguma forma, a gente tinha muitos pontos em comum, né? Então, assim, o hackathon do CNJ, ele deu uma oportunidade de unir pessoas que vibram numa frequência de onda muito parecida, né? E foi exatamente esse hackathon que me fez chegar neste evento da AMB. Eu sou servidora do Judiciário do Estado de Minas, né? E estou, assim, cheia de sonhos em cima da área de tecnologia e ciência de dados, e ainda mais ao perceber que essa frequência de onda é uma frequência de onda que parece que ela dominou toda a administração pública do Brasil, né? Então, esse momento de pandemia exige muito que a gente tenha bastante flexibilidade e crie bastante ações tecnológicas para a gente conseguir oferecer para a sociedade, mesmo nesse momento de pandemia, um melhor serviço público, né? Para garantir aí instituições fortes, que é o que a gente está precisando muito nesse momento no nosso país. Então, eu agradeço demais a oportunidade e eu quero ir fazer pesquisa no laboratório da AMB. Valeu, Viviane. Legal. Vamos conversar mais sobre isso. Será um prazer recebê-la lá e conversar e agir sobre esses temas. Legal. Ótima a sua participação. Um prazer. Queria agradecer também, igual a Viviane falou, achei fantástico no momento oportuno. Eu, de Belo Horizonte, conheci a Isabel no Mato Grosso, um seminário que está sendo feito basicamente em Brasília, e assim, eu estou cansada, né? A Luana falou muito bem, eu estou cansada de tanto PPT na tela, não aguento mais ficar vendo aquilo, ou então eles mandam a gente tirar foto, e tem que saber contar a história, porque a gente começou falando, né? Então, eu acho super importante saber comunicar. Ela deu dicas maravilhosas. Eu ainda não estou no nível da Viviane de querer fazer pesquisa, não. Quero só conhecer para tentar entender. Essas coisas tão modernas. Eu e a Isabel ficamos até meio perdidas, assim, na hora. Vai para uma sala, vai para outra, e abre PPT. A gente ficou meio perdido. Então, assim, fantástico. Vocês são realmente inovadores e, assim, brilho puro. Parabéns. Pessoal, boa tarde, estão me ouvindo? Ah, certo, boa tarde, eu sou Kathleen, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Gostaria de parabenizar meu querido Ângelo, né, que é aqui do nosso tribunal, e é um exemplo em todas as áreas no que pertine à inovação, a ensino, né, o nosso diretor da SMEC. E gente, eu achei assim, apenas sensacional, realmente incrível esse fórum de inovação, como algumas já ponderaram. Nós estamos aqui em diferentes lugares, todos em um momento de pandemia que nos fez revisitar inúmeras práticas. E, de repente, nós estamos nos trabalhando melhor, como nos comunicarmos com os nossos usuários, com o nosso público, e a gente precisa disso, a gente precisa sensibilizar mais colegas para que venham para a ideia da inovação, para a gente se reconstruir como judiciário perante a comunidade, perante todos, aproveitando esse momento de pandemia. A pandemia teve enormes fragilidades, né, e vulnerabilidades, mas desenvolveu um potencial inovador que eu espero me manter sempre com essa vontade criativa de querer dizer sim para novas atividades. Acho que nunca disse sim para tanta coisa que às vezes não era ali a nossa rotina, o que a gente imaginava. Laboratório de inovação, vamos, né?
Vamos criar, vamos nos reinventar. Muito obrigada pela oportunidade, meus parabéns. Obrigado, Kathleen. Você que é uma juíza que nós admiramos, né? Uma pessoa que admiramos, e tem vários projetos de inovação importantes, sabemos bem disso, e alguns estão ali esperando uma avaliação final, e muito bacana da sua parte o que você tem feito. Então, assim, é um prazer ladear a colega aqui no Ceará, e temos certeza que temos muito para fazer. O momento daqui do Tribunal de Justiça do Ceará também é muito importante, e há muita coisa acontecendo, como vocês sabem, muita coisa, então, nós precisamos fazer acontecer. Legal, uma honra para a gente a sua participação. Valeu. A honra é toda minha, Ângelo. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu. Gente, alguém mais ou eu passo a palavra para a nossa formadora Luana e fazer daí um encerramento, minha cara Luana? Raquel vai se manifestar também, Raquel? A Raquel, eu acabei de mandar um agradecimento aqui para ela, que ela é a parceira perfeita. Gente, eu adorei, assim, como eu falei, eu estava nervosa, não vou mentir, assim, eu faço muita palestra, oficina, na verdade esse é o meu trabalho, né? Mas era um público diferente, então hoje de manhã eu treinei essa apresentação, eu estou doente desde ontem, estou de mudança, estou em reforma, mas, assim, foi muito positivo, passou voando, e isso faz muito sentido quando a gente fala de flow, né, no trabalho, de entrar no fluxo. Vocês entraram nesse fluxo do trabalho hoje, e é por isso que essa sensação foi positiva. Então, na verdade, eu agradeço vocês por terem investido essa 1 hora da sexta-feirona de vocês aqui hoje, porque, como a Beatriz falou, né, a gente tem tanta apresentação, tem tanta informação, tanta coisa para fazer, para parar 1 hora para estar aqui com a gente. Realmente muito agradecido pelo tempo investido de vocês e o ouvido de vocês e o coração de vocês nessa tarde. Obrigada, Ângelo. Obrigada, Luane. Está aqui a Luane, que também a gente trocou bastante durante esse tempo aí no backstage. Então, obrigada a todos vocês pela participação e a confiança pelo convite também. Um abraço e bom fim de semana, gente. Vamos contar a história, hein? Igualmente, pessoal. Bom final de semana. Wilson, você está conosco? É a Luane que vai encerrar aqui ou encerramos em definitivo, desejando um excelente final de semana? Ô, Luane, então é com você, minha amiga. Sou eu, doutor Ângelo. Muito obrigada, tá? Parabéns pela palestra. Parabéns pelo evento todo, foi muito especial. Para todos nós. Então, um abraço, bom descanso, bom final de semana. Valeu, gente. Bom final de semana, um abraço. Até as próximas.